Como eu fiz R$ 1.400 em um dia de trabalho aqui na Austrália. Olá, eu sou Luana Oliveira, sou professora de inglês há 16 anos e hoje eu moro aqui na Austrália já tem 11 meses, quase um ano, e eu vou contar para vocês um pouco de como são os trabalhos aqui na Austrália, trabalhos que são comuns para estudantes, para imigrantes, quanto ganha, quanto paga cada um desses trabalhos, e vou falar para vocês os trabalhos que eu fiz e qual deles me pagou R$ 1.400 em um dia, só que esse, obviamente, vai ficar para o final. E eu trago provas também, tá bom? Gente, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal, logo no começo, falando sobre os trabalhos aqui na Austrália. Mostrei, fiz um vlog de eu indo para o trabalho. Mas o vídeo de hoje eu quero que você use esse vídeo para você se organizar, para decidir qual vai ser o emprego que mais vai se encaixar com a sua personalidade, com as suas habilidades e também se preparar financeiramente para quando você chega aqui na Austrália, tá bom? Essa é uma lista dos trabalhos mais comuns, dos trabalhos que eu mais vejo pessoas trabalhando aqui na Austrália, tá certo? Vamos começar pelo trabalho mais óbvio, que você sai do Brasil para qualquer um desses países onde o idioma nativo é o inglês, e se você não fala muito inglês, você acaba caindo nesse tipo de trabalho, que é o cleaner. O cleaner, ele trabalha o quê? Ele trabalha na limpeza de locais. Quais são normalmente os locais que você pode limpar aqui na Austrália? Existem 3 lugares que eu vejo muitas pessoas falando. O mais comum é o house cleaning, então você vai limpar a casa de alguém. O segundo lugar é o office cleaner, então você vai limpar escritórios, é que eu tô falando escola porque tem 2 tipos de escola. E o terceiro, eu vejo algumas pessoas que também trabalham em escolas gerais mesmo, tá? É porque eu trabalho numa escola que, obviamente, tem o time de limpeza, mas como a minha escola ela é bem menor, eu acredito que ela entra na categoria de office, tá bom? Dentro do house cleaning também existe uma categoria chamada de bond cleaning. O que é o bond cleaning? Para você que não tá aqui na Austrália, sempre que você aluga um espaço, né, uma casa, um flat, você precisa dar o depósito caução, assim como no Brasil. E aí, quando você vai devolver este apartamento, esta casa, ela precisa, obviamente, estar limpa, assim como no Brasil. Você não vai entregar a casa de qualquer jeito, otherwise, ou se não, a minha mania de falar inglês e português. Senão esse valor vai ser descontado do seu bonde, e isso não gera tanto um bom relacionamento com a imobiliária ou com a pessoa que está te alugando. Então, existe esse bond cleaning, que é o que paga mais. Vou falar aqui dos valores que eu vejo aí na internet. Normalmente, esses trabalhos de cleaner, você é contratado de maneira casual, né? Ou casual, como se fosse um freelance, mas você tem sim o seu contrato e você pode receber tanto no TFN quanto no ABN. Para você que está se programando aqui para a Austrália, o TFN é o Tax File Number, que é um número que as empresas usam para fazer o seu pagamento. É como se fosse a nossa carteira de trabalho, o nosso PIS, o número oficial. Já o ABN é o Australian Business Number. É como se você fosse um CNPJ, como se você fosse um MEI, e você envia uma invoice, que é a nota fiscal, para poder receber o seu pagamento. Se eu não me engano, os valores para casual, e isso vocês precisam prestar atenção, porque, infelizmente, existem pessoas que gostam de passar a perna, ou pessoas que querem ganhar, se aproveitam das pessoas que estão chegando. A última vez que eu vi, estava $32 a hora para cleaner casual, tá bom? Para esses trabalhos que você não tá contratado fixamente, que não vai te dar o mínimo de horas, que é quando entram em contratos part-time, full-time. Então, se atentem a isso. Eu vejo muita gente pagando por aí $33, $35 a hora. Em alguns casos, quando você leva os seus produtos, quando você leva o seu próprio transporte, você tem o carro, você pode chegar a ganhar aí uns $40 a hora. Se você tiver a sua própria carteira de clientes, também você pode ganhar mais. E o bond cleaning, eu acredito que depende da urgência, depende da dificuldade, mas eu já vi pessoas que ganharam $50 a hora, 60, 70,
80, então depende muito. Então são trabalhos. Mas por que esses trabalhos não estão pagando R$ 1.500, R$ 1.400 por dia? Normalmente esses shifts eu posso estar enganada, I might be wrong, mas normalmente as horas que você faz no dia são menores, então você vai fazer ali 4 horas, 6 horas. Lembrando que quando você está no visto de estudante, você pode trabalhar oficialmente, de acordo com as regras da imigração, apenas 24 horas por semana. Então, para você espaçar essas horas durante a semana, é indicado que você faça 5 horas por dia, 6 horas, tá? Mas aí, se você quer trabalhar, não sei, só 2, 3 dias na semana, aí você pode trabalhar mais horas, só que lembra que o cleaner é um trabalho físico, você vai estar fazendo esforço ali, então, gente, bota a mão na consciência aí para não ficar se esforçando demais, tá bom? Existe também o trabalho aqui que é muito mais comum para os homens que têm pouco inglês, que se chama labor. E aqui sempre vem a galera que trabalha com isso aqui na Austrália falar para mim, esse trabalho não é labor, é scaffolding. Scaffolding é quando você tá trabalhando em obra e você coloca aqueles andaimes, sabe, para você subir na obra. Eu vou chamar de labor no geral, tá bom? Mas obviamente isso é mais relacionado a construction, a trabalhos com a construção civil, tá? Eu vejo muito, esse eu não sei quanto que é o mínimo de casual, mas eu vejo muito anúncios por aí falando de 35 a hora durante a semana. Lembrando que isso é casual. Um fato importante sobre casual é o quê? Como você é um freelancer, significa que hoje pode ter trabalho, amanhã pode não ter e tá tudo bem. O seu chefe, né, a empresa, ela não é obrigada a te dar as mesmas horas toda semana. Isso está na lei, tá bom? Agora, quando você tem um emprego part-time ou full-time, independente das horas que tenham, você vai receber o seu salário igual. E a empresa, ela tem que te garantir aquelas horas. E eu vou falar para vocês, eu já falei em alguns vídeos sobre os meus perrengues aqui na Austrália, e isso aconteceu comigo no meu primeiro emprego. O anúncio da vaga dizia que seriam 5 horas no sábado, porque eu queria um emprego que fosse algo para 1 dia, 2 dias só, para não atrapalhar o meu cronograma de aulas, porque a minha prioridade sempre foi a minha própria empresa e as minhas próprias aulas de inglês. Mas eu também queria entender como que é o mercado de trabalho aqui na Austrália, como que funciona para os imigrantes conseguirem vagas de emprego. Então, quando eu cheguei, eu fui procurar empregos normais. E o meu primeiro emprego foi de recepcionista de uma clínica de quiropraxia. O valor era 33 a hora aos sábados. E ele havia me prometido 5 horas todo sábado, que daria aí $175, quase $200 por sábado. Infelizmente, como ele não me deu contrato, ele sabia que fazia pouco tempo que eu tinha chegado na Austrália, ele não me pagava, ele demorava para pagar e depois ele diminuiu as minhas horas. Mas não é contra a lei. Eu acho antiético? Eu acho antiético você prometer uma coisa e depois entregar outra. Mas ele não estava fazendo isso de maneira, digamos assim, ilegal, porque eu não tinha garantia de horas, eu não tinha contrato. E fica a dica para vocês, sempre peçam um contrato. Então, no labor, eu vejo muita gente, labor construction people, tá? Quem estiver assistindo esse vídeo, desculpa se eu não sei todos os nomes dos trabalhos de construção. I'm just a girl. I'm just a girl, you know? I don't know anything about construction. I'm so sorry. Então, esses trabalhos normalmente 35, 40 dólares a hora durante a semana. Lembrando novamente que é um trabalho físico. Eu já vi pessoas na construção, eu tinha um amigo meu que ele fazia limpeza na construção, tinha que carregar o debris. O que é debris? Debris! Oh my God! I can't remember what is debris. É aquelas coisas que você... Entulho! Oh my God! É que debris não é entulho. Debris é quando você quebra uma coisa e sai aqueles pedaços, aquelas partes... eles falam muito em filme de ficção científica, porque quando uma nave crash,
tem os debris que ficam ali flutuando. Mas, ai, gente, lá vou eu, né? Aqui é inglês com Luane, né? Eu sou professora de inglês, eu já falei, eu passo meu dia inteiro falando inglês aqui na Austrália. É difícil, gente, ficar falando só em português. Eu sei que pra quem não conhece, pra quem tá assistindo, acha que é forçação, acha que é... Ai, mas this has been my life since I was 12 years old, so I'm so sorry. This is what happens when you speak too much English. Quando você fala mais de um idioma, isso acontece, isso é muito comum, tá? O seu cérebro, ele vai trocando. Às vezes você lembra uma palavra num idioma, às vezes não na outra. E é isso. Tá certo. Aí a gente vai entrar num setor... Na verdade, eu vou deixar esse setor por último, porque é o setor que me deu R$ 1.400 em um dia. Existe um outro trabalho que eu não acredito que ele é tão comum para estudantes ou para imigrantes, mas tem alguns brasileiros que se inserem nessa área, que se chama Traffic Controller. O Traffic Controller é aquela pessoa que fica ajudando a organizar o trânsito quando tem, assim, essas construções que precisam entrar caminhão, sair caminhão da obra, eles têm que fechar a rua. Inclusive, acontece muita obra aqui durante o dia. Perto da minha academia aqui, tem uma obra que ela tá acontecendo já há 2 meses, e aí tem lá a galerinha que tá com a plaquinha stop. Muitas vezes a pessoa só fica o dia inteiro lá olhando, assim, obviamente tem que estar atento. E se eu não me engano, essa profissão paga bem, porém você tem que fazer o curso, tem que se registrar, tem que tirar as certificações aqui da Austrália. E aí você ganha $40 a hora. Esse cargo eu não entendo muito, já tive algumas alunas que trabalhavam como Traffic Controller. Eu acredito que dá para tirar um bom dinheiro por dia, mas lembrando, students, assim, você vai trabalhar 7, 8 horas um dia, fica difícil controlar as horas ali pro restante da semana. Mas também é um trabalho que depende da obra. Você tem que acordar super cedo, as pessoas acordam 4, 5 horas da manhã, porque o seu shift começa às 5h30, 6 horas da manhã, num lugar distante. Então, existe todo um planejamento aí, mas eu acho que é válido trabalhar como Traffic Controller, dá para fazer um dinheiro bacana aqui na Austrália. Na última categoria de empregos, é a categoria que eu queria muito trabalhar aqui na Austrália, porque é uma categoria, porque até agora, cleaner, labor, né, construction work, Traffic Controller, são cargos que você fica muito solitário, você fica muito sozinho. O Traffic Controller, você tem que ficar lá com a sua plaquinha, a menos que você esteja de dupla para poder interagir, ou às vezes em alguns momentos, você não vai usar tanto o seu inglês, ou não vai progredir tanto. Mas nessa última área, é uma área que você precisa interagir com as pessoas, que se chama aqui Hospitality. Hospitality é hospitalidade, é trabalhar com o cliente, com customer service, ok? E aí, eu queria muito esse tipo de trabalho, porque dependendo do cargo, você tem que ter um bom inglês, tá bom? Então, eu tô quase chegando no emprego que me deu R$ 1.400 em um dia. Só que dentro do hospitality tem sim alguns cargos que você pode fazer sem ter o inglês. Um deles é o dishwasher, que também é um emprego muito comum para os estudantes recém-chegados, para as pessoas que vêm aqui para a Austrália com o visto de estudante, para as pessoas que estão com essa primeira intenção de imigrar, de aproveitar a Austrália. O dishwasher é a pessoa que fica lavando a louça. Eu não sei o nome dessa profissão no Brasil, ou se existe um cargo para a pessoa que fica apenas cuidando da louça. O dishwasher, gente, eu posso estar falando besteira aqui, tá bom? Dependendo do lugar, você vai ganhar aí sempre em torno de 30 a $33 a hora, tá bom? É um trabalho pesado também. Já vi a mão de um aluno meu, como que fica trabalhando o dia todo na água, nos produtos químicos. É complicado, tá? Mas é um trabalho que sempre tem oportunidades aqui na Austrália. Dentro do hospitality, a gente tem chef, tem kitchen hand. Só que esses trabalhos, você normalmente precisa de um curso específico
para fazer esses trabalhos, que é o que a gente chama aqui na Austrália de VET courses, que é Educational Training. Eu não lembro agora exatamente o que significa a sigla, mas principalmente para ser chefe, você tem que ter esse curso e o pagamento é sim maior. Para esses cargos, normalmente você ganha aí 35, 38 a hora. Aos finais de semana, normalmente em hospitality, você tem o loading, o casual loading, porque aos finais de semana você vai ter uma compensação maior. Aqui na Austrália também, se você trabalhar nos feriados, você ganha o dobro. Só que os outros empregos, os outros cargos, não é tão comum você ter oportunidades para trabalhar durante a semana, os finais de semana. Obra, em alguns casos, até tem. Mas hospitality, você vai trabalhar em restaurante, em eventos, obviamente você vai ter shift de sábado e domingo. Aí, um trabalho que eu tive aqui na Austrália, no Brasil a gente chama de garçonete, né? No inglês americano a gente chama de waiter. Mas aqui na Austrália, quando você vai se candidatar para essas vagas, eles chamam de front of house. Inclusive, a abreviação é FOH, front of house. E front of house é o garçonete. Só que não só o garçonete, pode ser bartender, pode ser barista. Apesar que barista, que é a pessoa que faz o café, normalmente eles anunciam como barista, porque barista também você tem que ter o curso de barista para entender os tipos de cafés que tem aqui na Austrália, que os australianos eles gostam de um café assim, entendeu? Só o café preto, ou que eles chamam aqui de long black, dificilmente você vai ver um australiano ou uma pessoa que tá morando aqui mais tempo pedindo apenas um long black. Sempre tem outras coisas. Eu tô viciada no matcha, gente. Eu tô viciada no matcha, entendeu? Strawberry iced latte. Nossa, esqueci o nome. That's. Oh my God. Strawberry matcha. Just order that. Is it really good? No, it's not, but I like it. E aí, no front of house, que é o garçonete, né? A pessoa que tá ali no restaurante, você vai fazer diversas coisas, né? Existe o runner, quando tem um restaurante muito grande, fica uma pessoa só para levar a comida da cozinha para a mesa. Só que esse cargo é um cargo que você não tem muito contato com as pessoas para interagir com as pessoas, mas você tá ali no hospitality, normalmente você ganha quase igual, tá bom? Mas nos cargos que você realmente fica ali tirando pedidos, conversando com o cliente, na empresa que eu trabalhei em Gold Coast, durante a semana era $33 a hora e aos finais de semana era 38. Mas o que acontecia? Quando eu tinha que fazer no restaurante, eu fiz 3 shifts no restaurante e um shift num evento no shopping. E aí, eles davam apenas 3 horas, 4 horas, o que dá aí cento e poucos dólares, $200, dependendo do shift. Agora, qual foi o emprego que eu realmente ganhei R$ 1.400 em um dia, né? Que foram $400 na cotação atual de quando eu estava gravando esse vídeo. Foi nessa mesma empresa que eu fazia restaurante, porque eles tinham um conglomerado, então eles tinham restaurante, eles têm, né? Eles têm restaurante, eles têm eventos, que foi quando eu fiz o evento do shopping. E a gente fazia muito casamento. E o que acontece? Os casamentos normalmente acontecem aos finais de semana. Acontecia de sexta também, mas era muito comum você trabalhar aos sábados. E aos sábados, como eu falei, tem o casual loading. E esse casual loading é esse extra que você ganha aos sábados. E eu lembro que esse dia eu cheguei a fazer 12 horas. Vai estar aqui aqui embaixo o print do meu payslip. O payslip é o seu olerite aqui. E aí, o valor desse dia, de mais ou menos 12 horas de trabalho, deu esses $400. Mas lembrando, gente, eu tenho a minha empresa, então meu foco era a minha empresa e eu queria um emprego para sentir, para ter experiência. Então, eu optei por fazer esses eventos que aí me davam um shift grande e eu trabalhava apenas um dia ou 2 dias nessa empresa quando eles me davam
mais de um shift. Tem uma categoria que eu não falei muito, mas eu não trabalhei. Na verdade, eu trabalhei esses dias. Mais que alguns brasileiros conseguem fazer, mas para esse você tem que ter o inglês avançado, tá bom? Não dá para fazer com inglês intermediário. O de front of house, o inglês intermediário, upper intermediate, você consegue fazer. Agora, esse próximo, você precisa já ser um aluno mais avançado, que é a categoria de retail. Eu não escrevi muitas coisas porque eu nunca trabalhei nessa área exatamente de retail, que é trabalhar em lojas, trabalhar como vendedor. Eu tenho um trabalho casual eu considero hospitality porque a gente vai muito para evento, bar staff. E o bar staff tem nesse meu outro vídeo mostrando como é. Você vai nos festivais e você vende as bebidas, só que é um menu conciso, relativamente pequeno. A pessoa pede, você entrega a bebida, você precisa abrir a bebida para a pessoa. E eu acho o emprego muito bacana, muito tranquilo. E aí, um dia desses, o meu chefe me chamou e a gente foi trabalhar como retail, que era na merch store. Merch é quando você vai no evento e tem as blusas, os chapéus que estão com a logo do evento. E aí eu fui, e aí era para ser retail, achei que eu ia ficar vendendo, mas eu passei a maior parte do meu tempo vendendo raffle tickets, que eram os tickets de rifa. Sim, gente, passei o dia vendendo rifa. Ai, que delícia! Só que aí no finalzinho eu fui pra parte lá do caixa de vender as blusas, os chapéus. Só que aí você precisa interagir com a pessoa, as pessoas vão te perguntar preço, vão te tirar dúvidas, então precisa de um inglês mais avançado, mas é um trabalho que eu achei relativamente tranquilo nas questões físicas. Então, se você pensar aí, e nesses trabalhos eu normalmente ganho 33 a hora aula, 33 a hora, 33 dólares a hora. Como vocês podem ver, cada trabalho, por mais que cleaner você consiga ganhar um pouco mais, mesmo sendo casual, eu acredito que é um trabalho que ele depende muito da sua condição física, é um trabalho que você não vai interagir com as pessoas, porque quanto melhor o seu inglês, mais você vai galgando o seu local aqui na Austrália, vai tendo cargos melhores, você vai tendo empregos melhores onde você pode escolher. É por isso que eu sempre enfatizo nos meus vídeos aqui no canal que eu pude escolher. Eu pude escolher onde eu ia trabalhar, onde eu não tinha que ficar desesperada. Por quê? Porque eu tenho meu inglês, eu sempre consegui emprego em todas as entrevistas de emprego que eu fiz aqui. Eu fiz 4 entrevistas de emprego, que isso é muito para quem não é nativo, para quem não é residente, isso é muito. Então, a minha primeira entrevista de emprego foi o cargo de recepção. E aconteceu tudo depois? Aconteceu, mas, gente, só de você ser chamado para entrevista, aqui isso é muito, porque você vai conseguir emprego muito na indicação. Inclusive, esqueci de falar em hospitality, que tem, por exemplo, housekeeper. É que housekeeper tá na categoria de hospitality, mas ele é um cleaner, é a pessoa que limpa os quartos de hotel. Então, eu nunca precisei ficar. Quando eu vi que esse emprego de recepção estava dando errado, que a pessoa não estava me pagando, não estava me dando as horas, eu simplesmente saí. Fiquei alguns meses no trabalho de casamento, fiquei alguns meses, e aí quando eu falei assim, eu acho que eu já vivi o que eu tinha para viver aqui, foi uma experiência bacana, só que está sendo muito desgastante para o meu corpo, eu parei. Decidi focar na minha empresa. Então, cada vez mais você vai conseguir sair de onde você está, de um lugar que seja um trabalho muito difícil, um trabalho muito cansativo. Se você quer viver a experiência do intercâmbio, e gente, para mim, o que eu considero a experiência do intercâmbio é interagir com pessoas, é conhecer nova cultura, é entender o dia a dia. Então, se você está num trabalho de cleaner, você não está interagindo nem com outras culturas, nem com australianos. Agora, se você está num trabalho, por exemplo, de retail, se você está num trabalho de eventos, eu passava o meu sábado inteiro conversando com australianos, porque você tá lá trabalhando com australianos no time, tinha outras nacionalidades também, mas você tem australianos, você passava o dia conversando com os guests do casamento, com os convidados. Então, se você quer ter essa experiência
do intercâmbio, você tem que chegar aqui já com seu inglês bom, já pelo menos no nível intermediário, assim você tira essa pressão do idioma e consegue realmente viver e aproveitar. Então, por isso que se você quer aulas, você está procurando um lugar para se preparar para o seu intercâmbio, eu tenho a minha escola, Alexis Flow Language School, e estamos com vagas abertas, é só chamar a minha assistente nos links que eu deixei aqui na descrição. É isso por hoje, comentem aqui o que vocês acham sobre os trabalhos, qual trabalho que você quer fazer quando chegar na Austrália. Deixa tudo aqui. Bye, bye. See you.